O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 27 de fevereiro. Embaixador iraniano no Reino Unido é removido do cargo por incidente com hijab. Pois é, essa notícia aqui, ela é tanto curiosa quanto interessante, quanto ela também tinha uma função aqui no nosso roteiro de guardar o lugar, caso fosse anunciado, né, o acordo nuclear com o Irã até o momento em que estamos gravando. Né? Começamos essa gravação às 17 horas do dia 4 de março e até o momento não teve anúncio de um novo acordo, né, da retomada do acordo nuclear com o Irã. Porém, o que aconteceu foi que o então embaixador iraniano em Londres, o Mohsen Baharvand, ele assumiu em julho, tá? Então ele assumiu relativamente pouco tempo, e foi declarado que ele será removido do seu cargo, já que vídeos começaram a circular na internet de uma confraternização, de uma recepção ali na embaixada para celebrar os 43 anos da Revolução Iraniana, de 1979, e pelo menos 3 mulheres no vídeo estão sem hijab, estão com a cabeça descoberta dentro da embaixada iraniana. 2 delas, inclusive, eram musicistas que estavam no evento. Uma delas era violinista, outra delas estava transitando ali, não fica muito claro se ela tinha alguma função cerimonial, se ela fazia parte do pessoal da embaixada. De qualquer jeito, as imagens, né, levaram à repercussão negativa e o embaixador, por isso, tá, será removido do posto. Abrindo o mês de março, que por sua vez fecha o verão. 3 notícias da última terça-feira do dia 1º deste mês. ONU impõe embargo maior de armas aos Houthis do Iêmen. Né, Felipe? Esse é um dos tantos conflitos armados que seguem acontecendo quando da invasão russa à Ucrânia. Pois é, porque muita gente parte das discussões, não só nas redes sociais, teve até jornalista, né, gente conhecida, escrevendo, por exemplo, acabou a paz, primeira vez que eu estou vendo uma guerra. E muita gente comentando, vocês falam de Ucrânia, mas está tendo guerra no Iêmen, na Somália, teve guerra na Etiópia. E aqui no Xadrez Herbal vocês acompanham todos esses conflitos, né? Até por isso que o programa muitas vezes tem uma duração bastante grande. Então, na última segunda-feira, nós tivemos a conclusão do voto que impôs um renovado e maior embargo de armas contra os Houthis, que são a milícia xiita, o grupo xiita, apoiado pelo Irã no contexto da guerra civil iemenita. Os Houthis foram condenados por terem realizado ataques contra a navegação comercial no Mar Vermelho, tá? E agora a resolução que foi proposta pelo Reino Unido, inclusive, determina que pessoas que armem, tá, os Houthis podem eventualmente ser alvo de sanções pelo Conselho de Segurança da ONU, tá? Então, é uma mudança interessante, lembrando que o principal ator internacional que arma os Houthis é o Irã. Se isso vai chegar, né, a esse ponto, não sabemos. E sempre lembrando também que a guerra civil no Iêmen acaba sendo, né, uma disputa maior entre a Arábia Saudita e o já citado Irã. E também temos diversos cidadãos iemenitas em listas de pessoas que, por exemplo, que estão com bens congelados,
que estão sob sanções, pelo menos até 28 de fevereiro de 2023. E a mesma resolução também aprovou a extensão do painel de observação da ONU no conflito de Iêmen até pelo menos 28 de março de 2023. E também na região, nós tivemos 4 mortos num confronto relativamente incomum dentro da Guerra Civil da Síria, outro conflito que a gente sempre fala por aqui, entre forças sírias e forças curdas. Tá? Eu digo incomum porque são dois lados que, embora não sejam exatamente aliados, né, eles costumam cooperar e ter inimigos em comum. Desse combate resultaram 4 mortos, sendo 2 curdos e 2 soldados sírios do regime Bashar al-Assad. Ainda no Oriente Médio, Suprema Corte de Israel suspende provisoriamente despejos de palestinos. Se tratam, né, daquelas famílias no bairro de Sheikh Jarrah, que fica em Jerusalém Oriental, que seriam despejados. Tivemos diversos protestos, as famílias entraram na justiça, é um caso que entrar na justiça há muito tempo, e a situação em Sheikh Jarrah, inclusive os despejos em Sheikh Jarrah, a expulsão de famílias palestinas da região, foi um dos motivos, né, do choque entre Israel e Hamas no ano passado, né, que durou 11 dias, mais ou menos. E agora, a Suprema Corte, né, de Israel disse que suspenderá os despejos, tá, dizendo que as famílias podem ficar nas suas casas devido a providências administrativas que precisam ser tomadas pelo governo israelense. Tá? Então, isso quer dizer que essas 4 famílias do caso específico da Suprema Corte vão poder continuar nas suas casas até que essas providências forem tomadas, e essas providências precisam ser, segundo a Corte, tomadas com o consenso, tá, com a anuência das famílias. Então, basicamente, o que a Suprema Corte está fazendo é, olha, a gente não vai autorizar o uso de força para que elas sejam expulsas, e o governo que se vire para entrar num acordo com elas. É basicamente isso que a Suprema Corte está dizendo em bom português. Agora cruzamos o Mar Vermelho em direção ao continente africano, já que o chefe da junta de Burkina Faso aprovou a transição de 3 anos para a democracia. O chefe, né, o tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ele assinou esse acordo / esse compromisso, que será de 36 meses a partir da data, né, da posse do atual presidente, que é o chefe da junta militar. Né? Lembrando que a sua posse foi agora em fevereiro. Né? Então, a contagem não é a partir da assinatura, é a partir da data da sua posse. E o prazo de 36 meses é maior, né, do que o prazo de 30 meses que havia sido proposto inicialmente, inclusive por um painel de lideranças da sociedade civil que havia sido estabelecido pela junta militar como, digamos assim, uma consultoria para a transição democrática. Tá? E o acordo também estipula que o Damiba não pode ser candidato nas eleições presidenciais ou legislativas ou municipais, tá? Depois desse prazo. Então, meio que ele vai ser o presidente agora, mas depois ele não poderia ser candidato. Então, a grande pergunta é se o compromisso aí de 3 anos para a transição, para retornar à democracia, será cumprido, né, depois do prazo definido. Agora vocês ficam com o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias.
Notícia da quarta-feira passada, dia 2 de março. Mulheres nigerianas protestam contra parlamento por projetos de lei. Pois é, o que aconteceu? O parlamento nigeriano, em Abuja, não aprovou 5 propostas que aumentariam a representação das mulheres na política nigeriana, tá? Já que a Constituição de 1999 ela foi adotada, né, durante a transição da ditadura militar para a democracia, e ela especificava que ações nesse sentido poderiam ser tomadas, mas a carta não especifica quais, né? Então, dentre os projetos de lei estavam a reserva de 35% dos assentos legislativos para mulheres e também o direito de, por exemplo, de mulheres, de esposas, né, poderem conduzir o espólio dos maridos quando viúvas e não no lugar do parente homem mais próximo, tá? Segundo a lei nigeriana em algumas regiões da Nigéria, tá? Também foi vetada uma lei que aumentaria a participação de mulheres nos partidos políticos. E aí, por conta disso, tivemos vários protestos de mulheres nigerianas na frente do parlamento, né? Inclusive com o slogan, né, com as 5 leis, né, inclusive ali a questão da cidadania, já que mulheres que tenham maridos estrangeiros, elas também não podem concorrer, elas também não têm representatividade política, tá? Pelas leis nigerianas. Se você tiver uma mulher que tem um marido estrangeiro, que o marido não seja nigeriano, né? Então, também outra lei que foi vetada. E ali do lado, em Camarões, na região anglófona de Camarões, né, onde tem o conflito da Ambazônia, nós tivemos um ataque à bomba no último dia 2, que deixou pelo menos 7 mortos, inclusive um prefeito, tá? O prefeito da vila de Becora, no distrito de Econdo-Titi, tá? Que fica no sudoeste de Camarões. Também no meio da semana, Myanmar perdoa celebridades presas por opiniões anti-golpe. Pois é a ditadura militar de Myanmar tentando dar aí um golpe de imagem, né, perdoando essas celebridades, né, lembrando que recentemente tivemos 1 ano do golpe militar em Myanmar. Então é a junta militar tentando aí manobrar sua imagem, falando, não, vamos perdoar as celebridades, né, que criticaram o golpe e tal, mas ainda tem um monte de gente presa, um monte de gente morreu, um monte de lideranças políticas presas, então estão perdoando os artistas, os influenciadores, talvez até mesmo como uma maneira de pressão desses artistas terem que se pronunciar, por exemplo, a favor da junta militar, a favor do golpe militar, né? Então é uma tentativa mequetrefe de melhorar a imagem da junta militar. Notícia de ontem, quinta-feira, 3 de março. Partido Trabalhista mantém assento em eleição em distrito britânico. Pois é, o distrito de Erdington, que fica em Birmingham, ele passou por uma eleição, né, uma by-election, já que o representante, né, pelo distrito, o parlamentar Jack Dromey, faleceu no último dia 7 de janeiro. E a política trabalhista Paulette Hamilton foi eleita com 55% dos votos, ou seja, mantém um assento trabalhista no distrito. Interessante 2 coisas. Primeiro, um comparecimento eleitoral de apenas 27% dos eleitores, talvez por ser, né, um dia de semana, no meio da semana. Em comparação à eleição anterior, teve 55% de comparecimento. E segundo, ela é a primeira mulher negra eleita em Birmingham, tá? Então ela será agora a representante do distrito no parlamento britânico. Ela que é de uma família de origem jamaicana, tá? E é enfermeira. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Atentado em mesquita no Paquistão deixa ao menos 56 mortos.
Pois é, um atentado em uma mesquita xiita em Peshawar, né, que fica no norte do país, perto da fronteira com o Afeganistão. Uma mesquita xiita, a gente sempre menciona aqui que os xiitas são as maiores vítimas de atentados de grupos como o Daesh. E lembrando que sexta-feira, né, é o dia mais sagrado do Islã. É o dia em que, né, o dia das orações, sexta-feira, são as mais importantes na mesquita. Então é quando as mesquitas estão mais cheias. Tá? Além de pelo menos 56 pessoas mortas, temos pelo menos 190 pessoas feridas, infelizmente. Até agora ninguém reivindicou o ataque, porém, muito provavelmente o ataque pode ser reivindicado pelos grupos filiados ao Talibã dentro do Paquistão.